Olá! Nesta aula nós vamos resolver o exercício 16 e também o 17 do capítulo 22 da nona edição do livro do Halliday, volume 3. Aqui no 16 nós temos o seguinte: a figura 2238 mostra um anel de plástico de raio 50 centímetros. Duas pequenas contas coloridas estão sobre o anel, a conta 1 de carga 2 microcoulomb, que é mantida fixa na extremidade esquerda, e a conta 2 de carga 6 microcoulomb, que pode ser deslocada ao longo do anel. As duas contas produzem, juntas, um campo elétrico de módulo E no centro do anel. Determine, letra A, um valor positivo e letra B, um valor negativo do ângulo θ para que o campo elétrico seja 2 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Então, veja bem, nós temos aqui a seguinte situação. A conta 2 está aqui em cima, a conta 1 está aqui embaixo, mas nós devemos calcular um ângulo θ de tal maneira que o campo elétrico resultante aqui no ponto central seja 2 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Se a conta 2 estiver aqui, na posição que ela está mesmo, ela sendo a sua carga sendo positiva, ela vai criar um campo elétrico apontado aqui nessa direção. E a outra conta vai criar um campo elétrico já na direção X para a direita. Entre as duas, nós vamos ter um ângulo que eu vou chamar de θ'. Para eu saber a resultante de dois vetores, basta eu somar os dois vetores. Então, se aqui eu chamar esse vetor de campo elétrico 1 e de cá o outro vetor de campo elétrico 2, nós vamos ter que o campo elétrico resultante vai ser igual à soma vetorial de E1 com E2. E para eu calcular o módulo de um campo elétrico resultante, no caso, um vetor resultante qualquer, basta eu aplicar a regra do paralelogramo, ou seja, o vetor resultante ao quadrado é igual ao primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo vezes ainda o cosseno do ângulo entre eles, que no caso é o θ'. E aí, se eu substituir os valores, vamos lembrar que o E1 vai ser igual a K vezes a carga da conta 1, dividido pela distância da conta 1 até o ponto avaliado, que é o raio aqui da nossa circunferência, ao quadrado. E o E2 vai ser similar, porém com a carga da conta 2. Por que a distância é a mesma? Porque é o raio da borda da circunferência até o centro. Se eu aplicar essas expressões naquela outra, então nós vamos ter que E ao quadrado é igual a K vezes Q1 sobre R ao quadrado, mais a K vezes Q2 sobre R ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, mais duas vezes o K Q1 sobre R ao quadrado, vezes K Q1 sobre R ao quadrado, vezes o cosseno de θ'. Substituindo todos os valores, é claro que eu vou colocar o raio aqui em metros, né? Porque ele está em centímetro, vai ficar 0,5 metros. Eu vou substituir então todas as unidades, todas as grandezas que eu tenho aqui, lembrando que o K também é 9 vezes 10 elevado a 9. E o nosso R então vai ser 0,5 metros. Substituindo tudo isso que eu tenho no enunciado e aqui na anotação, na nossa expressão principal, nós vamos encontrar lá embaixo, nós vamos encontrar o seguinte: menos 740 vezes 10 elevado à sexta potência, que é igual a 1944 vezes 10 à sexta também, vezes o cosseno de θ'. Então, o nosso cosseno de θ' vai ser o 740 dividido por 1944, com sinal negativo, vai dar menos 0,38065 e algo mais. Então, para eu saber o θ', basta eu tirar o arco cosseno desse valor. Então, o nosso θ' vai ser algo aproximadamente igual a 112,37 graus. Então, o nosso θ' é o ângulo entre os dois vetores. O que ele me pede é o θ. Vou até colocar de outra cor aqui. Ele me pede esse θ que está aqui, que é o mesmo que está do outro lado. E aí, para eu achar esse θ, basta eu pegar o 180, que é o completo, e subtrair o θ0, ou θ'.
Então eu vou ter o θ a partir dessa subtração. Então eu vou ter θ equivalente a 67,62 graus. Isso, o θ para cima é positivo e o θ aqui para baixo, que é o mesmo, só que negativo. Então isso aqui vale para a letra A e letra B. Mais ou menos 67,62 graus. Vamos agora para o exercício número 17. Duas contas carregadas estão sobre o anel da figura 2239A, que possui um raio de 60 centímetros. A conta 2, que não aparece na figura, é mantida fixa. A conta 1 está inicialmente no eixo X, na posição θ igual a 0 grau, mas é deslocada para a extremidade oposta do anel, ou seja, para a posição θ igual a 180 graus, passando pelo primeiro e segundo quadrantes do sistema de coordenadas XY. A figura 2239b mostra a componente x do campo elétrico produzido na origem pelas duas contas em função de θ, e a figura 2239c mostra a componente y do campo. As escalas dos eixos verticais são definidas por EXS igual a 5 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb e EYS igual a menos 9 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Letra A. Qual é o ângulo θ da conta 2? Determine a carga letra B da conta 1 e letra C da conta 2. Então vamos analisar aqui, né, o nosso problema. Veja só, a conta 1 está inicialmente aqui na posição cujo θ é igual a 0 sobre o eixo X e vai fazendo um movimento no sentido anti-horário até chegar aqui na posição cujo θ é igual a 180 com o eixo X. Aqui os dois gráficos mostram para nós as duas resultantes, a resultante na direção X no gráfico da figura B e a resultante na direção Y no gráfico aqui da gráfico C, figura C. Então veja só, quando olhando para esse gráfico da figura B, quando o ângulo θ é 90 graus, a nossa conta vai estar aqui em cima. A conta 1, na verdade. A conta 2 está oculta, nós não sabemos. Mas olhando para este gráfico aqui da figura B, nós percebemos que a resultante na direção X, quando a conta 1 está aqui em cima, é 0. Então nós não temos nenhuma contribuição de componente na direção horizontal. Portanto, a conta 2 não poderá estar em outra posição a não ser sobre o eixo X. E aqui, se eu olhar sobre o eixo Y, me desculpe. Se eu olhar aqui para a figura da letra C, figura C, na verdade, nós observando quando a posição da conta 1 é 90 graus, o valor do campo elétrico resultante na direção Y é menos EYS. A gente fala que é menos porque, além de estar abaixo de 0, aqui no enunciado ele fala que é menos 9. Então, é o valor cujo módulo é o maior possível. Então, para resultante no eixo Y. Então, a conta 2 deverá estar sobre o eixo Y. Isso é um fato. Agora, como o campo elétrico resultante é negativo, ele deverá estar apontado para baixo quando a posição da conta 1 é lá em cima, né, 90 graus. Então, vou até anotar aqui de verde, o campo elétrico resultante está apontado para baixo. Para que isso ocorra, a nossa conta 1 ela deve apontar o seu campo para baixo e a conta 2 também deve apontar o seu campo para baixo, porque a contribuição das duas contas provocará o maior valor possível do módulo do campo elétrico resultante na direção Y. Então, a nossa conta 1 deverá ter um sinal positivo, conta 1, sinal positivo, porque ela vai estar empurrando o campo para fora. E a nossa conta 2, vamos colocar aqui de azul, ela deverá estar aqui embaixo, porque duas contas não vão ocupar o mesmo lugar no espaço, então ela deve estar aqui no lado oposto. Para que ela tenha um campo elétrico puxando aqui para o sentido dela, ela deve ter um sinal negativo. Então, a resposta para a letra A seria o seguinte, veja bem. A letra A é qual é o ângulo θ da conta 2? A conta 2 deve estar aqui embaixo, então ela deve ter um ângulo θ igual a menos 90 graus. Então, a letra B é muito simples, porque quando a conta 1 está com um ângulo de 180 graus, por exemplo, o valor do campo elétrico na direção X é EXS, e EXS, segundo o enunciado, é 5 vezes 10 a quarta.
E o único campo elétrico produzido na direção X é o que estará sendo realizado pela conta 1. Então, o campo elétrico que a conta 1 gera no sentido X, na direção X, quando é 180 graus, 5 vezes 10 elevado à quarta, que é o campo elétrico, né, é igual a constante eletrostática, que multiplica pela carga da conta 1, que eu vou colocar Q1, dividido pela distância da conta até o ponto que estamos avaliando, que é o raio. E esse raio, na verdade, aqui está falando que é 60 centímetros, ou seja, 0,6 metros, 0,6 ao quadrado. E se nós fizermos aqui as nossas contas, nós vamos encontrar que Q1 vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou, se preferir, 2 microcoulomb. Agora, na letra C, ele pede o valor da carga da conta 2. Letra C é a carga da conta 2. Se nós observarmos, quando a conta 1 está na posição 0, ou 180 graus, ela não tem contribuição no eixo vertical. Portanto, o único campo elétrico que estará no campo vertical, no eixo vertical, é da conta 2. Então, por exemplo, aqui na posição θ igual a 0 graus, o valor do campo elétrico seria, como aqui ó, nós temos uma escala de 9 vezes 10 à quarta para 9 tracinhos aqui, o primeiro é 1 vezes 10 à quarta, 2 vezes 10 à quarta, 3, 4 vezes 10 à quarta. Então aqui ó, nós teremos um valor de campo elétrico de 4 vezes 10 à quarta Newton por Coulomb. Este é o valor do campo elétrico gerado pela conta 2, quando a conta 1 está com a posição θ igual a 0. Então, nós podemos dizer que o campo elétrico criado é 4 vezes 10 à quarta, igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o valor da carga da conta 2, dividido pelo raio ao quadrado. Se nós fizermos uma conta aqui, nós vamos encontrar que Q2 vai ser igual a 1,6 microcoulomb também. Como ela é negativa, a gente pode até colocar aqui um sinal negativo. Então estão aqui 2 exercícios resolvidos sobre campo elétrico. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.